Glória a Deus. Conhecendo mais uma família, a qual vai morar com o Senhor naquele grande dia. Confesso que estou feliz, agradeço já a oportunidade a Deus primeiramente, ao pastor Rogério, ao evangelista também, irmão Geraldo, que nos fez o convite. Estou feliz nesta noite. Eu vim para receber. E eu creio que Deus ele está aqui para entregar aquilo que eu e você precisa. Eu não sou pregadora, mas quando eu aceitei o Senhor Jesus, Ele nos deu uma missão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, se o Senhor nos chama, se o Senhor nos manda, então nós vamos. Amém? Nesta noite, eu estou honrada por estar aqui juntamente com os irmãos no encerramento desta campanha, qual o evangelista Geraldo falou para mim, que era sobre Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sem perda de tempo, irmãos, vamos ler alguns versículos, que é o tema, pastor, desta campanha. Os irmãos, em reverência à palavra do Senhor, já estão de pé. Os que puderem, que não estão de pé, fiquem de pé. Vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16, nós iremos ler os versos 1, 4, 5, 6, 7 e 11. Amém? Versículo de número 1, o Senhor diz em sua palavra: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 4: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Versículo 6: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 11: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor. Por favor, igreja, repete comigo: o menor. O menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Podemos nos assentar, igreja do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala de um homem a qual o Senhor escolheu. O Senhor ungiu e o Senhor quis que aquele homem fosse rei. Davi foi escolhido pelo Senhor. Davi, ele era o mais desprezado. Davi, ele vivia no campo. Davi não era honrado por seus familiares. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Mas um dia o Senhor olhou para a terra e achou um homem a qual ia fazer a sua vontade, a qual ia adorar em espírito e em verdade, a qual ele viu que dali poderia sair um grande rei. Aleluia. E então o Senhor manda o profeta Samuel até a casa de Jessé para poder escolher aquele rei. Então Samuel, chegando à casa de Jessé, Jessé era o pai de 8 filhos, e Davi, o mais distante,
porque Davi vivia cuidando no campo das ovelhas do seu pai. Mas o profeta Samuel recebeu uma ordem do Senhor. Eu tenho uma missão. Vai, porque eu tenho algo a entregar lá na casa de Jessé. E Samuel foi. E ali os filhos de Jessé, pela palavra do Senhor, nós vemos que eles tinham boa aparência, eles eram grandes, eles tinham fortemente, eles eram fortes. A palavra do Senhor fala que eles eram belos, mas Davi, ele não tinha aquela estatura, altura, grande, ele não era tão forte como os seus irmãos olhavam para ele, porque para o Senhor via ele como um homem forte, porque o Senhor escolheu. Quando o Senhor escolhe, ele capacita, ele chama, é ele que vai fazer o homem ser alguma coisa, porque nós não somos nada e nós não temos nada. Chegando ali, o profeta viu passar os 7 filhos de Jessé em sua frente, cada um diferente do outro. Mas o Senhor não tinha planos para nenhum daqueles 7. Mas Deus tinha planos para o último, o oitavo. O oitavo que era rejeitado. O oitavo que era desprezado. O oitavo que quando chegava em casa, todos o ignoravam. O oitavo que ninguém dava nada. Mas, igreja do Senhor, eu quero dizer para você nesta noite que é o menor, como já foi louvado aqui. Desde que cheguei aqui, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. É o menor que o Senhor exalta. É aquele que o homem olha e fala, mas esse, não, impossível. Esse não tem nada. Realmente, eu e você, nós não temos nada. Mas quando o Senhor chama, é Ele que exalta. Você crê nesta noite que é Ele que exalta, como Ele fez com Davi. Aleluia! Então, todos os seus irmãos ficaram ali perplexos. Porque, nossa, mas eu, tão belo, tão forte, capacitado, já lutavam nas guerras, já eram de batalhas. Davi não. Davi estava lá no sol quente, todos os dias era enviado para poder levar água para os seus irmãos. Vai, Davi. Jessé dizia, vai, Davi, você tem uma missão, seus irmãos estão lá no campo, vai levar comida, vai levar água. Davi, ele era servo dos seus irmãos, ele era mandado por pai e pelos irmãos. Mas eu quero dizer para você que é assim, até chegar o dia da vitória, até chegar o dia da exaltação, você vai ser servo, você vai servir na casa do Senhor, você vai servir dentro da tua casa, você vai servir aonde Deus mandar, aonde o Senhor falar, você vai, você vai ser humilhado, você vai ser desprezado, você
você faça. Aleluia. O Senhor sabe quem é você. Ele sabe. E você está disposto a passar pelo processo? O processo da humilhação, da rejeição, o processo da prova, do isolamento, de ficar lá no sol quente, de servir os seus irmãos, aqueles que todo dia te humilham, aqueles que todo dia falam: você é um fraco, você é pequeno. Você. Mas era esse que Deus havia escolhido. E tem um segredo no processo em que Davi passou. No capítulo 17, no versículo 35, 36 e 37, nos prova o processo que Davi passou para chegar até o rei Saul para lutar com os gigantes. Qual foi o processo? O processo foi que Davi teve que enfrentar um urso. Davi teve que enfrentar um leão. Mas isso era necessário. Era a preparação que Davi estava tendo para ser rei. Era a preparação. Então era necessário ele passar por aquela prova. Mas quando ele foi ter com aquele urso e com aquele leão, o Espírito do Senhor já estava sobre Davi. Porque o Senhor já estava projetando tudo para ele. Já estava nos sonhos do Senhor, nos planos dele. Então aquele urso veio, aquele leão veio, mas ele enfrentou. Ele enfrentou o urso e o leão e matou. Matou o urso e o leão, como diz no capítulo 17, nos versículos 34, 35 e 36. Quando Davi foi ter com o rei Saul, e ele ficou sabendo que havia alguém a ser indicado para lutar com o gigante, ele rapidamente ele se prontificou. Sabe por que ele se prontificou? Porque ele já havia passado pelo processo. O processo em que ele teve que enfrentar o urso e o leão lá no campo sozinho. Não havia ninguém. Então ele disse: mas tem que lutar com o urso e o leão? Com o leão, com o urso eu já lutei. Agora é com o gigante. Eu aceito. Eu aceito. Aleluia. E ele foi ter com Saul, foi diante de Saul e falou, apresentou diante de Saul e disse que queria lutar contra o gigante. E ali foi aonde ele falou para o rei Saul: eu já estive com o urso, eu já estive com o leão, e veio sobre mim e eu matei. Ele já havia passado pelo treinamento. Talvez hoje você entrou aqui e você fala assim: eu queria ser cheio do Espírito Santo, eu queria falar em línguas, eu queria profetizar, eu queria levar a palavra, eu queria louvar como irmão, como a irmã. Mas será que você tem aceitado o processo, o tempo da humilhação, o tempo em que você fica lá sozinho, cuidando de ovelhas, o tempo que você fica lá servindo aqui na igreja, limpando a casa do Senhor, o tempo que você fica aqui na igreja vindo trazer água para o ministrante que vai pregar? Aleluia! Será que você tem aceitado passar por esse processo? Porque se você quer ser aprovado por Deus, tem um processo. Tem um processo a se passar. Mas havia um segredo também na vida de Davi. Havia um mistério na vida de Davi.
Davi, ele era um moço, muito jovem, como relata a palavra do Senhor, ruivo, pequeno, ninguém dava nada. Mas nessa noite eu quero dizer para você que Davi tinha qualidades. Qualidades que quando o Senhor Deus olhou para a terra, ele viu. Ele falou: o meu servo não tem rejeitado o chamado que os seus pais têm dado para ele. Vai, Davi. Aleluia. Seus irmãos estão lá. Vai. Davi era valente. Davi era corajoso. Davi era destemido. Davi era temente a Deus. E o último, Davi tinha fé. Ele sabia no Deus em que ele servia e cria. Será que nesta noite você sabe quem é o Deus que você serve? Eu sei, é lógico que eu sei. Criou os céus, criou a terra, me criou. Você pode responder para mim. Você sabe. Mas você tem tido fé nele? Você tem acreditado nele? Você tem aceitado o chamado dele? Você tem aceitado passar pelas provas sem murmurar? Você tem aceitado? Porque nós queremos, igreja. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos sair pelos 4 cantos da terra, pregar a palavra. Nós queremos louvar, ganhar almas, que é o principal. Mas muitas das vezes nós não queremos pagar o preço. O preço no jejum, o preço na oração, o preço de ser humilhado, o preço de ficar muitas vezes lá no banco, que às vezes o Senhor permite. O Senhor vai permitir você ficar no banco. Porque é o tempo que Ele quer falar com você em particular. Mas aí quando acontece de você ficar no banco, você não tem oportunidade, você não é chamado para ministrar, você não é chamado para fazer nada, você começa a murmurar. Aí não tem como passar pelo processo para ser exaltado. Não tem, porque murmuração diante de Deus não tem efeito. O Senhor não aprova cristãos murmuradores. O Senhor aprova aquele que fala: eis-me aqui, Senhor. Eu estou disposto. Eu estou disposto a ir a aceitar o que o Senhor tem para mim. Eu estou disposto, mas é difícil. A prova chega, é difícil. Não tem quando a prova chega para nós, nós nos frustramos, abaixamos a nossa cabeça e esquecemos que tem um Deus no céu, que em meio à prova, em meio à luta, não nos abandona, não nos esquece. E quando somos humilhados como Davi foi, primeira coisa que nós falamos: mas eu sou cristã, Senhor, que humilhação é essa? Eu sou cristã, que humilhação é essa? Mas tudo faz parte do processo. E Davi passou por todos esses processos. E chegou o tempo da exaltação. E Saul olhou e falou: mas você vai ter coragem? Primeira coisa que ele olhou foi a aparência. Porque como diz a palavra do Senhor, o Senhor não olha como o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor já tinha rejeitado o rei Saul. O Senhor já havia rejeitado. O Senhor já tinha escolhido um novo rei, porque o rei Saul não obedeceu a palavra do Senhor. O rei Saul pecou. O Senhor falou: vai, faz assim, assim, mas Saul não era obediente. Saul seguia o seu próprio coração. Ele tinha tudo para ser um grande rei, ganhar milhares das guerras. Mas ele preferiu fazer conforme
tinham vontade. Aleluia. E quero dizer para você que quando você segue o teu coração, quando você não aceita a voz do Senhor, quando você segue as tuas vontades, o Senhor rejeita, como Saul foi rejeitado. Mas o Senhor tinha planos para Davi. E ele olhou para Davi e ele disse: mas você tem coragem? Eu tenho, Saul. Sabe por quê? Porque um dia eu estive no campo. E lá no campo, quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, veio o urso, veio o leão. E a força do Senhor estava com Davi. E eu matei o urso e o leão. Ele já estava preparado. Porque o Senhor havia preparado ele. Ele já havia passado pelos processos da preparação, da humilhação, da prova, da dificuldade, rejeitado. Mas nessa noite eu quero dizer para você que ainda você esteja nesse processo. Passe. Quer ser aprovado? Quer ser aprovado por Deus? Então passe pelo processo da humilhação, da rejeição. Não murmure, não reclame, porque para ser aprovado por Deus é necessário passar por todas essas batalhas, essas provas. E Davi, quando foi ter com o gigante, ele foi. E ali em seu pensamento, ele só sabia que e lembrar, eu acredito, o Senhor esteve comigo naquele dia. Onde eu enfrentei o urso, mesmo esse gigante, de não sei quantos metros, não vai ser maior do que o urso e o leão, porque o Senhor já esteve comigo. Aleluia! E ele venceu o gigante. E o Senhor, igreja, Ele quer aprovar, Ele quer escolher, capacitar. Como diz aqui no versículo 11, que nós lemos, aonde o profeta Samuel diz para Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. Essa palavra é tremenda. O menor. Quantos menores nós temos aqui hoje? Quantos menores? Se você é menor na casa, se prepare para o tempo da exaltação. Se prepare. Porque o Senhor, Ele quer exaltar o menor. Davi, ele era o menor. Acabaram? Não acabou não. Profeta Samuel. Tem um lá, está lá no campo. Lá no campo. Vai chamar. Vai chamar, porque nenhum desses 7 o Senhor escolheu. Nenhum desses 7 o Senhor escolheu. E Davi estava lá. E foi quando os irmãos, alguns, não sei se todos foram chamar. Porque o profeta Samuel disse: vai chamar. Porque enquanto ele não vier, nós não vamos assentar à mesa. Essa palavra eu entendo assim: que enquanto você estiver passando pela prova, pelo deserto, pela dificuldade, o Senhor, Ele não vai te chamar. Mas depois que você tiver passado pelo deserto, pela prova, pela dificuldade, pela humilhação, por tudo, vai chegar o tempo em que o Senhor vai enviar o profeta. Vai enviar aquele a qual Ele escolhe na terra para falar as profecias, para entregar os mistérios dele até você. E vai te entregar uma promessa. Vai te entregar algo a qual Ele já tinha
esse projeto do Senhor, esse milagre que o Senhor tem para a tua vida. Aqueles que te humilharam, aqueles que escarneceram de você, te zombaram, aqueles que te deixaram lá sozinho, quando você estava no momento mais difícil da tua vida, eles vão ter que assentar na mesa e contemplar o Senhor te chamando e dizendo: eu escolhi este, eu escolhi esta, eu escolhi. Enquanto ele, ela que eu escolhi não chegar aqui, eu não vou entregar a promessa. Você pode acreditar e crer que quando chegar o tempo de Deus na tua vida, não vai ter parente, amigo, inimigo, não vai ter levante nenhum que vai impedir a tua vitória. Porque o Senhor já escolheu, porque o Senhor já chamou, porque você já passou pelo processo, porque você já foi capacitado enquanto você estava lá, sozinho, sozinha. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, então Ele sabe que você já está preparado. Aí Ele fala: vem, minha filha, vem, meu filho, que eu quero te colocar em volta da mesa com aqueles que te perseguiram, com aqueles que te humilharam, com aqueles que zombaram de você, com aqueles que disseram assim: ah, aquele lá não vai dar em nada, não vai lugar nenhum. Mas é esses que vão contemplar a tua vitória. Eu quero dizer essa palavra nesta noite, dizendo para você: não abra mão do projeto, não abra mão daquilo que o Senhor te entregou. Mas tempo, irmã, que eu recebi uma profecia, 15, 10, 20 anos, um mês, 2 meses. Amados, o tempo é do Senhor, não é o teu tempo. E enquanto não chegar o tempo, não vai acontecer, porque o Senhor trabalha no tempo dele, não no nosso. Mas uma coisa o Senhor, Ele espera de você. Ele espera de você que você seja valente, que você seja corajoso, que você seja destemido, determinado e tenha fé. Quantos têm fé nessa noite? Quantos valentes tem aqui nesta noite? Não para de glória, serem valentes aqui nesta noite. Porque muito em breve não vai demorar. Aquela promessa, aquela profecia que entregaram para você, eu não sei o que foi, mas o Senhor sabe, você sabe. Ela vai se cumprir. Mas é necessário que você passe pelo tempo da prova, da humilhação, para ser capacitado. Verdade, Pai. Até aqui foi onde o Senhor permitiu isso. Quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz. Eu passei uma prova muito grande essa semana para estar aqui. Mas o Senhor nos deu graça, nos trouxe. Porque quando o Senhor quer que nós façamos algo, não há nada que vai impedir. O inimigo vai lutar. Mas ele não tem poder. E ele é derrotado. E eu estou feliz porque o Senhor nos trouxe em paz. Aleluia! Estamos muito felizes porque desde a hora que eu entrei, a presença do Senhor é notária neste lugar. Não tenha dúvida, pastor Rogério, que a presença do Senhor está aqui. Aleluia! Eu gostaria de estar louvando um hino com a permissão do pastor, para estar encerrando nesta noite. Eu sei qual é. Deus maravilhoso! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Deus. Gostaria que a igreja se colocasse em pé nesta noite para adorar o Rei na beleza da sua santidade, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. Quero dizer nesta noite que a presença do Senhor